Ontem, eu vou falar de uns privilégios que Deus me dá, irmãos. Ontem nós tivemos uma reunião na casa da irmã do Maurício, do Anselmo. Você lembra uma vez que tu viu ele e falou, quem é? Ele é cunhado do Maurício. E ontem a reunião lá de célula de Ceilândia foi lá na casa deles. Uma bênção, irmãos. Deus fala conosco, Deus fala com eles, Deus abençoa e Deus ouve nosso louvor. E creio que Deus fez muito ontem. Mas eu levando a palavra para eles ontem e pensando o seguinte, pedindo graça a Deus para trazer uma palavra que anime, nos anime. Que tem hora que parece que o crente está desanimado, meio capenga e tal. Irmãos, se você pensar em desanimar, fala para Jesus. Fala para Jesus, eu estou desanimando, eu estou ficando triste, eu estou ficando sem vontade de ir à tua casa, Senhor. Me dá um renovo para que eu possa ir. Fala comigo, quebra os laços. As ciladas do inimigo, irmãos, são tão sutis que nós não entendemos que os benefícios que a palavra de Deus nos dá são eternos. É engraçado, porque eu vim com a palavra para falar com os irmãos e quando eu vou entrando ali, Deus começa a falar comigo e o que vai acontecendo vai levando para a gente adorar esse Deus, porque o que Ele nos dá é para a eternidade. Nós vivemos parte disso aqui. Nós aprendemos aqui, nós colhemos aqui o que plantamos, mas nós vamos para a eternidade com Ele. E é essa palavra que Ele vai dando para cada um de nós, que vai nos ajudando a nos levar a Ele. Hoje eu falei dessa palavra de Jeremias, quando Deus envia o profeta para confortar o povo que estava sendo cativo. Essa palavra é para nós. Essa palavra que Deus, os pensamentos de Deus é de paz e não de mal, é para cada um de nós. Tenha paz na sua casa, tenha paz no seu coração. Aquilo que te aflige, irmão, fala para Deus. Sabe quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito? Quem lembra aí quando Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito? Então, se você for pensar, foi quando ele foi ele viu Deus numa sarça ardente, não é? E Deus falou com ele, ó, tu vai lá e tira o povo. Irmãos, Deus cuidou de Moisés. Quando os egípcios estavam matando as crianças, homens das hebreias, Deus separou Moisés naquela época para libertar o povo do Egito. Caiu no rio, chegou na filha de Faraó, foi criado como filho dela, a mãe dele amamentou, passou 40 anos no Egito, aprendeu a cultura do Egito, matou um egípcio porque estava batendo no hebreu, fugiu para o deserto, passou 40 anos, casou, Deus usou ele para libertar aquele povo. Então, eu estou falando isso para a gente ver como é que Deus tem misericórdia da gente. Ele não esquece do povo dele, Ele não esquece de você. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que aflige você, Ele sabe o que nós precisamos e Ele dá. O Horácio falou que não vem tribulação que nós não podemos suportar. Ele fala que Ele nos dá o escape também. Ele nos dá como passar aquela tribulação. E aí, irmãos, tem hora que parece que o negócio não vai terminar, mas se nós perdermos a esperança, Ele fala para que nós perseveramos. Em Hebreus 12 ele fala que você ainda não lutou até o sangue, não desmaie porque você até não lutou até o sangue. Jeremias fala que nós ainda não corremos com cavalos, só corremos com gente. Cavalo é mais forte e corre mais.
Sabe, uma época eu meditando nessa palavra, eu falei o seguinte, sabe, um cavalo que você vai ter que correr junto com ele, é uma pessoa que você não engole muito. É uma pessoa que você acha demais, ou soberbo, ou isso ou aquilo, e você vai ter que lidar com ele. Esse é forte. Mas eu quero dizer para você que também Deus te dá graça para amar esse que você não engole. Deus te dá graça para você orar por ele e abençoar ele. Deus dá graça para você abençoar o inimigo. Deus dá graça para você não injuriar quem te injuria. Deus fala para que nós, as pessoas que jogam pedra em nós abençoarmos em vez de atirarmos pedra. É graça de Deus. Deus fala para que nós nos alegremos quando nós formos perseguidos, porque os antigos profetas também foram. E como é que isso é, irmãos? Ele vai continuando falando aqui, não precisa abrir aí, em Coríntios, 2 Coríntios 4:17, ele diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossa leve e momentânea tribulação. Isso quer dizer o seguinte, que o que nós estamos passando aqui, que parece que é muita dor, a Bíblia diz que é leve e é de momento. Vai passar e vai produzir peso eterno de glória. Irmãos, uma época eu passei 10 dias acamado com problema na coluna. A coluna doía pra caramba, doía muito. Doía que eu não conseguia mexer o pé. E um dia eu pensei o seguinte, rapaz, sabe, eu vou levantar. Tem dessa não. Estou lá na cama, esperei Célia levar a Natália para o colégio, o Ederson tinha saído, e eu pensei o seguinte, quando Célia sair, eu levanto. E planejei tudo como eu ia fazer, irmãos. E quando eles saíram, eu virei de vez assim, ó, e botei o pé no chão, e voltei mais rápido do que eu botei o pé no chão. E a dor era pior do que a anterior. E aí ficou pior, porque eu estava sozinho, não podia nem pedir socorro a eles. E aí comecei a falar com Deus, tira essa dor, e não tinha mais posição, irmão, e aquilo foi, luta doida daquele dia. Mas foi para que eu aprendesse que a força do homem não é muita coisa. A gente só sabe que não é nada quando está num leito no hospital ou acamado igual eu estava. Muitos de nós precisamos ser levados por Deus à cama para clamarmos a Ele de novo. Muitos de nós precisamos perder algum bem material para clamar a Deus e dizer, eu estou aqui, Senhor, me socorre. O Horácio falou que minhas palavras não passarão. O povo do Egito estava no melhor lugar do Egito, o povo hebreu. José foi para lá e quando os irmãos dele foram para lá, o faraó falou assim, coloca eles no lugar melhor dessa terra. Eles ficaram no lugar melhor e eles se acomodaram. No que eles se acomodaram, eles precisaram ser escravizados para se lembrar de Deus. A acomodação, a vida boa nossa, faz com que a gente, dê uma lencada para com o nosso Deus e nosso Pai e o nosso Salvador Jesus e o Espírito Santo. Porque a gente pensa que aquilo vai durar para todo o tempo. E aí Deus vem, vou te dar um puxão de orelha para tu aprender que não é desse jeito. Quando Deus levou o povo para o Egito, Ele levou e humilhou. Ele fala, eu te levei para o deserto para te humilhar. Ou seja, para fazer aquele povo voltar a ser humilde de novo. Voltar a buscar Ele e adorar Ele no deserto. E o povo precisou apanhar mais. Então eu estou falando isso aqui para que nós entendamos, irmãos, nós não precisamos ficar apanhando. Porque nós temos um Deus que nos liberta, um Deus que nos purifica, um Deus que nos santifica, um Deus que diz que nossos pensamentos não são os pensamentos dele, nem os nossos caminhos são os caminhos dele. Tem hora que eu penso nisso e
Eu medito demais nessas palavras de Deus, porque quando Ele fala o seu caminho, o seu pensamento não é o meu pensamento. O pensamento de Deus para cada um de nós é esse que Ele falou aqui, ó, de paz e não de mal. O nosso pensamento é mesquinho. A maioria dos nossos pensamentos é para aqui, para a terra, irmão, para ficar aqui na terra. É bens materiais, é um carro, é uma casa, é um coço bem filé. E aí, quando vem um tempo igual esse que nós estamos passando, é que nós voltamos para o Senhor de novo com humildade. Mas a leve e pequena tribulação tem peso eterno de glória. Nós temos exemplos aqui vários. Então eu passei esses 10 dias lá acamado, e todos os dias alguém ia me visitar. Todos os dias eu chorava. Todos os dias eu ouvia uma palavra de amor. Eu vou falar para vocês, tem hora, e eu tenho pedido a Deus para tratar isso no meu coração, eu sou seletivo com as pessoas a qual eu quero ajuda, as quais eu quero ajuda. E eu falava para minha mãe, não, eu tenho que mudar isso, porque Deus vai me tratar com essas pessoas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu lá deitado na cama, tinha uma pessoa que eu não queria ser ajudado, porque preconceito. E essa pessoa chegou um dia lá em casa para me visitar, tirou o óculos, olhou para mim e falou assim, eu nunca queria te ver desse jeito. E começou a chorar. Rapaz, aquilo era pior do que a dor que eu estava sentindo. Porque eu tinha construído uma barreira entre eu e aquele camarada, e quando eu estava acamado, ele foi expressar de uma maneira que eu nunca esperei o amor que ele tinha por mim. Eu nunca queria te ver dessa forma. Ele estava dizendo o seguinte, eu gosto de você e não desejaria você estar doente dessa forma. No outro dia, outro. No outro dia, outro. No outro dia, minha mãe senta lá pertinho. Minha mãe é toda jeitosinha. Pegou a cadeira, encostou pertinho de mim, que ela fala baixinho, né? E começou a falar, meu filho, eu queria falar contigo mesmo, desse jeito, eu queria falar contigo, e não sei o quê, e começou a abrir o coração da vida que ela, das lutas que ela tem, né? Quando ela terminou de falar, foi embora, eu comecei a chorar, porque eu pensava o seguinte, que o que eu dava de atenção para minha mãe era o suficiente, mas ela precisava de falar. E eu só fui ver, irmãos, isso tudo que eu estou falando aqui, porque eu fiquei acamado. Deus me colocou na cama. Horácio foi me visitar, Ney foi me visitar, outros irmãos foram me visitar, e eu olhava e falava, isso é amor de Deus. Eu não mereço, mas precisei ficar acamado para entender que existia esse amor na nossa vida. Você não precisa ficar acamado para entender que Jesus te ama. Você não precisa saber que o outro te ama, porque Jesus te ama. E Ele ensina você a amar e amar uns aos outros como Ele nos ama. É excelente esse amor. Estou te animando para não desanimar no reino. E ainda vai mais, olha o tamanho desse amor. A tribulação que vem em nossas vidas, ela vai ter peso para a eternidade, com Deus. Então dói, o Horácio fala, teve dia que eu fiquei triste, mas ele vai estar na eternidade com a Sumire e a família. Porque Deus está preparando nessa tribulação um caráter de Cristo em nossos corações, irmão. Quando eu estava acamado, não tinha como eu renunciar à minha força, porque eu já não tinha. É muito louco isso, né? Então o cara pensa que tem força e tal, quando está acamado, cadê a força? Cadê isso aqui, fazer funcionar? Quem consegue se regenerar de qualquer uma coisa que é cometida no corpo? Mas Deus nos dá uma graça, que nos dá um corpo de Cristo, que você chega e fala o seguinte, irmão, ora por mim. E aquele irmão se une com você, ora, e Deus responde a oração.
Aí vamos para outra coisa que também traz tribulação, que é o pecado. O pecado, ele traz tribulação momentânea, e que se você se livrar dele, você vai ter peso eterno de glória. A Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros, para que vós sereis sarados. Como isso funciona, irmão? Eu perguntei para Deus como era que funcionava. Eu falei: eu não entendo isso, confessar o pecado e ser sarado. É simples, como a palavra de Deus, e o caminho de Deus é simples para os que o amam. Então, se você obedece, você é bendito. Se você desobedece, você é maldito. Confesse seus pecados uns aos outros, para que vós sereis sarados. Tem pecado, irmão, que a gente não quer cometer e comete. Já viu isso? Paulo diz que ele é miserável, porque o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Paulo está... Mas o pecado que a gente não quer cometer e comete, isso é doença nos nossos corações. Como é que funciona? Você confessa o pecado do irmão, fala: vamos orar junto para que Deus mude isso na minha vida. Você começa a abrir o coração, você começa a ser humilde, admitir essas questões, o outro está orando por ti, e Deus manda a bênção e sara. Porque aí ele diz o seguinte: na união dos irmãos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Onde é que nós vamos ter vida para sempre, irmãos? No céu. Tribulação com peso eterno de glória. Você confessa, você ora e você continua, porque pode não parar ali naquela hora. Você continua chamando o irmão: vamos orar, irmão, porque eu não dou conta. Vamos orar, Célia, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de te tratar bem não, irmã. Mas eu preciso te tratar bem, porque o meu Senhor diz que isso é um fruto digno de arrependimento. Me ajuda em oração. Busca ajuda com o seu próximo, com o seu cônjuge. A luta de dois, irmão, é melhor do que sozinho. Cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar, não é? Beleza. Aí, nessas meditações, eu passei por Filipenses. Em Filipenses ele fala que também nossas lutas, cadê Filipenses? Eu vou abrir aqui, que é uma palavra que se a gente for pensar, esses tempos de pandemia, nós temos falado muito. Palavra de Deus ministrada a nós, que foi ministrada ao povo de Filipenses. Palavra de Deus que foi ministrada a nós, que Paulo ministrou para os Efésios. Eu vou ler no finalzinho dessa meditação nossa, para a gente ver como é que Deus é bom para cada um de nós. A palavra de Filipenses diz o seguinte, Filipenses 3:23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tudo o que você fizer, tudo como ao Senhor. Isso não deixa o crente ficar cansado, porque ele está fazendo para o Senhor. E Deus vai dar o descanso necessário. Não. É Colossenses, perdão, irmão, é Colossenses 3. Mas interessante que, se nós colocarmos isso no nosso coração, vou fazer para o Senhor e não para homens, Deus nos honra publicamente. Uma época, eu peguei um serviço aqui de um irmão, quando o grupo era maior. E eu levei o serviço lá para casa, comecei a fazer e fiquei olhando o serviço pensando o seguinte: não, vou fazer igual que era. O combinado foi esse, vou fazer e tá beleza. Só que Célia, ajudadora é bom, irmão. Ajudadora é filé. Pede ajuda a ajudadora. Célia tinha escrito assim, na parede lá da loja: tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não para homens. Aí eu li. Quando eu li, eu falei: quer saber? Eu vou melhorar isso aqui. Aí bati as costuras em todas as cadeiras do cara e levei. E beleza, eu entreguei, ele não estava lá, que ele estava viajando. Quando ele voltou, estou sentado bem ali, irmãos. E ele entrou pela porta lá, aí tinha uns irmãos aqui reunidos, ele me chamou e falou: vem aqui que eu quero falar um negócio contigo. Chamou os outros irmãos e falou o seguinte:
Deus vai te recompensar pelo que você fez, porque você me honrou, viu? Melhorei um pouco, fiz para o Senhor, Ele me honrou na frente dos outros. É isso que nós temos que entender. Eu estava falando no começo ali, quando eu cheguei com Célia, eu falei, olha Célia, se a gente fizer tudo como para o Senhor, nem reconhecimento a gente vai querer. E quando você não quer reconhecimento, sabe o que é isso aí, irmão? Isso é libertação. O homem fica amarrado num laço de querer ser reconhecido porque é bom, porque faz isso, porque faz aquilo. A mulher também cozinha bem, não trai, não isso, não aquilo, mas está amarrada num laço sutil do diabo que não deixa ver que amarrou, porque você se aborrece se não receber o reconhecimento. É muito louco. Eu falava com Batata uma época, eu falava o seguinte, rapaz, ajudei aquele camarada, nem agradecer, ele agradeceu. Nem agradecer, ele agradeceu. Mas eu fiz para receber o agradecimento ou fiz pelo Senhor? Peso eterno de glória. Fazemos para o Senhor, isso vai ser recebido um galardão aonde? No céu. Mas é tribulação para o homem na terra fazer e nada receber. Mas é leve, porque é pequeno, é pouco que a gente faz, irmãos. Então, tudo isso é um pacote que Deus nos ensina, que a gente tem que se livrar, mas se nós não buscarmos esse Senhor, nós não vamos ter o entendimento de que essas coisas minúsculas nos atrapalham nas maiúsculas. Elas nos amarram, isso é laço do diabo, fala assim, você faz e ele não faz, você vai tanto e ele não muda. A salvação é individual, continue fazendo porque você vai ser salvo, e continue orando, porque o outro também vai ser salvo. Esses dias eu falando com a Nara, Fernando e Zezinho, eu falei o seguinte, nós vamos assistir novamente o filme Quarto de Guerra. E eu não sei como é que nós vamos assistir, mas nós vamos assistir. Mas quando eu liguei, buscando em Deus alimento para a gente, quando eu liguei a TV, aquela senhorinha estava conversando com aquela morenona, né? A morenona falando mal do marido, sentando aço. Falei, ele é ruim, ele é grosso, ele é todo duro, ele é todo isso, ele é todo aquilo, ele é. Aquela mulher baixinha olhou para a mulher e falou assim, até quando você vai falar mal do seu marido? E será que o tanto que tu fala mal dele, tu vai orar por ele? Entendeu como é que é, irmão? Para de falar, para de murmurar e ora. Abençoa o outro. Porque é tribulação para a gente fazer e não receber reconhecimento. Mas essa tribulação, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos para o inferno. Porque isso desagrada a Deus, é agradável a Deus que você padeça injustamente. Beleza. Quando na palavra de Filipenses, que vai no mesmo rumo nessa de Colossenses, essa palavra diz assim, Filipenses 2,14 diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, sem murmurar e sem brigar. Quer ver como é que é fácil da gente entender como é que briga? Qual dos jovens aí que quando a mãe fala assim, vai lavar o banheiro, vai de pronto, vai sem pensar que o outro não faz nada? Lá em casa eu fazia isso, eu pensava, por que ela não pede para fulano? Lá era 8 irmãos. Então quando falava, eu falava, por que ela não pede para fulano? Ou pede para ciclano, só pede para mim? O jovem, para depois chegar no velho. O velho faz. Isso é murmurar. E quando é brigar? Briga, irmão. Eu faço tudo e você não faz nada. Eu me esforço e você não se esforça. Eu isso e você não isso. Eu aquilo e você não aquilo. E eu. A palavra diz para a gente fazer sem murmurar e sem brigar.
Mas como, irmãos? Isso é pesado para cada um, uma pessoa igual a mim. Uma vez uma pessoa falou para a Célia que eu tinha condição de pagar empregada lá para casa, né? Aí eu olhei para a Célia e falei, mas é engraçado, por que ninguém olha e fala o seguinte, arranja um cara para trabalhar no teu lugar, só olha para a Célia. Aí eu falei, moço, parece que o meu serviço é leve e o dela é pesado. Oi? Oh, mas o nego já está velho, preto quando pinta tem 130, moço. Mas glória a Deus. Aí, sem murmuração e sem briga. Irmãos, a primeira diz, fazei tudo o que fizesse, faça como para o Senhor e não para homens. Aqui fala para a gente fazer sem murmuração e sem briga. Fazer livre. Fazer porque o Senhor faz por você. Beleza. Agora a palavra de Efésios. Efésios 5:11 fala assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, antes condenai-as. Antes condenai-as, e não comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, antes condenai-as. Amém? Filé aqui, irmão. Isso quer dizer o seguinte, que é para que cada um de nós não faça grupinhos de treva, grupinho de fofoca, grupinho de blasfêmia, grupinho de difamação, grupinho, irmão, que só destrói. Isso é pesado para muitos, para mim é. Se o cara me ofende, rapidinho eu fico injuriado e quero apoio de alguém. Você quer saber quem é que mais ouve as minhas lamúrias assim, quando eu me injurio com uma pessoa? Célia e Natália. Tem dia que eu estou por aqui com uma pessoa e eu chego lá, eu vou fazer, eu sou um cara que eu não cumpro muito minha palavra não, que eu chego em Célia, eu vou falar para ele assim, fico injuriado, elas ouvem, aí eu começo de novo, fico lá dentro, quando eu saio, eu não faço nada daquilo que falei. Glória a Deus, aleluia, porque se eu fosse fazer, mas elas não comunicam, elas não participam disso comigo, porque elas me ajudam. Mas será que foi assim? Será que foi isso? Será que foi aquilo? E eu vou falar, irmãos, é a coisa pior, quando a gente está injuriado, ver o outro dizer, olha o lado do outro, vê se ele fez por mal. Sabe por que é pior? Porque o diabo está na jogada e quer destruir. Aí quando vem um que te abençoa dizendo o seguinte, perdoa. Eu falei para minha mãe perdoar meu pai uma época. Meu pai tinha feito umas lá e ela veio conversar comigo. Eu olhei para ela assim, eu falei, minha mãe, por que a senhora não perdoa papai? Meu amigo, ela olhou, se ele tivesse um filho que faz... Eu falei, tá vendo? É ruim quando a gente está contaminado contra o outro, que vai falar e o outro fala o seguinte, vamos orar para abençoar ele. Isso parece que é uma porrada, mas isso é o que funciona no reino. Nós não podemos comunicar com a obra infrutuosa, irmãos, porque nós amamos uns aos outros, nós queremos que todos sejam santos, purificados. Eu quero ir para o céu, eu quero sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você quer? Faça isso que a Bíblia está falando. E aí eu vou concluir dizendo o seguinte, olha o amor do Pai para conosco. Todas essas questões que foi lida aqui, é fácil de praticar? É fácil? Para quem é fácil aí, levanta a mão. Não é fácil. Não é fácil de praticar, mas olha o amor do Pai. Deixou essa palavra dizendo para nós o que fazermos. Deixou essa palavra dizendo que nós temos que negar-se a nós mesmos. Mas eu vejo o amor assim. Deus Pai Todo-Poderoso nos criou, viu que a gente ia pecar, ia ficar nesse sofrimento todo,
levantou vários homens no Velho Testamento, levantou Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó, 12 tribos, uma delas é a tribo de Judá. Nasceu Jesus da tribo de Judá. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio ao mundo, concordou com Deus e veio aqui para morrer por nós, para nos dar vida, vida em abundância, derramou o sangue na cruz para nos purificar, deixou a palavra para nos lavar, então ele nos limpa dessa sujeira que nós estávamos falando agora. Esse Jesus, também por amor, falou para os discípulos: eu vou, mas eu volto, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar da minha parte o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Esse Espírito te ensinará o que não foi ensinado e fará lembrar o que já foi ensinado. Olha só, não tem desculpa para nenhum de nós, irmãos, porque nós temos a quem buscar para praticar essa palavra. Está vendo o tanto de amor? Deu o Filho amado para se entregar por nós. Esse Filho amado deu o Espírito Santo que nos leva a Ele, lavados, limpos e remidos, para ser recebido pelo noivo. A igreja limpa e imaculada, recebida por Jesus Cristo no céu e entregando na presença de Deus. Aleluia. Amém? Assim vamos ser nós, se voltarmos para essa palavra. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, clamar ao Senhor para que o Senhor derrame sobre nós esse Espírito, como Célia viu, e que hoje, essa semana seja diferente, irmãos. Aquele que murmurava, não murmure mais. Aquele que brigava para fazer, não faça mais. Lembre-se que o Senhor fez por você, sem nada, sem conhecer, sem ver o tanto que um cara igual a mim era nojento, e Ele perdoou. Pagou os meus pecados, pagou os seus pecados, e quer nos lavar e purificar e nos tornarmos santos, porque Deus é santo. Aleluia, Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor da minha vida, Jesus Cristo, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso Salvador, Tu és nosso remissor, Tu és nosso propiciário, Jesus, Tu és o nosso bom pastor, o pastor que é conhecido nosso e Tu nos conheces, Jesus. Eu peço para que essa semana, Deus, em nome de Jesus, hoje à noite ainda, cheguemos em casa com essa palavra viva e com eficácia, Senhor, fazendo o que Te dá prazer em nossas casas. Cheguemos, Senhor, e essa palavra não seja roubada. A decisão que foi tomada agora nos nossos corações de servirmos a Ti, que nós firmemos nessa decisão, Senhor, e renunciamos aquilo, os desejos que são concupiscências do engano, Senhor, eu peço para que Tu tire dos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, seja uma semana abençoada, seja uma semana, Senhor, que em nossas vidas sejam vistos a Tua vida, Jesus. Abençoa, Senhor, mais uma vez a família do Horácio. Deus, cremos em Ti, que nessa semana, segunda ou terça-feira, teremos a notícia que Assumir está em casa, louvando a Ti pela Tua obra. Em nome de Jesus, abençoamos a saúde novamente da Alana, a saúde espiritual, a saúde emocional de todos os Teus filhos aqui na terra, para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.